Meu amigo, minha amiga do agronegócio, preparei um corte muito importante para falar de tecnologia, gestão aplicada no agronegócio, aqui nesse episódio que eu gravei com meu amigo Robson Rosa, da Linvix Sistemas. Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui agora, ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe esse corte, se ele fez sentido para você, compartilha grupos de WhatsApp, amigos do agronegócio, para que eles também sejam transformados e recebam esse conteúdo. Bora pro corte, bora pra informação. Escutaram a gente aqui, botaram em prática, viram os gargalos nos processos, desperdício de tempo, processos que gastavam muito tempo ou falta de organização, começaram a aplicar tecnologia, gestão, tudo mais. Mas e aí? E manter isso funcionando no dia a dia? Porque tu começar, uma iniciativa, ela é muito, entre aspas, fácil. Mas uma terminativa ou tornar isso uma rotina a longo prazo, que é o que vai gerar maior resultado, é o mais difícil. E no dia a dia do agronegócio, que é tão desafiador e tão multifacetado, do nada o tempo muda e aquela coisa, várias coisas influenciam o dia a dia. Como manter funcionando essas mudanças? Resiliência. Não tem jeito. Na vida a gente precisa ser muito firme nas decisões, no que a gente vai fazer, né? Então, tem gente que vai para academia, só que desiste antes de começar a ter o resultado, né? Tem gente que começa a dieta e desiste antes de começar a ter o resultado. E tem gente que começa a trabalhar com o sistema por preguiça, falta de disponibilidade ou resiliência, diz que não está dando resultado, não está fazendo sentido. Talvez não teve a paciência de esperar o tempo passar para depois revisitar aquela informação, como você falou antes, né, Léo? Que depois de um ano, você revisita aquele mês do ano passado para você entender como é que estava a fotografia do seu negócio naquele momento, para comparar com a fotografia de agora. Então, se o gestor em especial, não tem resiliência de querer cumprir essa métrica, é inevitável. Ele está fadado ao fracasso. Não é à toa que tantas empresas e grandes negócios da linha agro, elas estão indo tão longe, porque são resilientes e focados naquele propósito, naquele resultado. A gente vê aí cenários aí agora de empresas grandes aí no ramo atacadista, em que sócios saíram, de um cenário praticamente do agro, raiz lá atrás, Então, tu vê, só que não foi acaso, não chegou lá assim do nada, teve muito trabalho. Então, se você começa a nutrir informação dentro de um sistema e do nada você desiste, você acha que não faz sentido, você começa a se colocar em xeque, você sem sombra de dúvida vai deixar isso para depois, e esse deixar para depois pode te custar muito caro. Então, resiliência é a chave. Eu acho que isso que você falou também se aplica muito e tem muito a ver com a lei da semeadura, cara. Porque cada coisa que a gente semeia, ou analogia em relação à ação que a gente está fazendo, cada coisa que a gente semeia, cada cultura, cada ação, ela tem um tempo de maturação e de colheita diferente, certo? Claro. Vamos trazer para o agronegócio, então, para dar um exemplo. Se você plantar um alface, depois de plantar, entre 35, 45, 60 dias você está colhendo. E o alho poró? O alho poró é 6 meses. É isso aí. Tem coisas que é anual, tem coisas que é bianual, 2 anos. Sabe, maçã, para maturar o pé dela e realmente produzir, 3 anos. Cara, tem coisa que é aquela planta lá, como é o nome dela lá? Demora 50 anos. Então, cara, voltando essa analogia da semeadura, porque você falou da resiliência. É que muitas vezes ações que você está fazendo de gestão, de processos, de melhorias, de tecnologia, tem coisas que você vai começar a aplicar e dentro de um mês fazer, meu Deus, mudou a minha realidade, mudou o resultado, mudou meu dia a dia, estou economizando nisso, tendo mais resultado naquilo. E tem coisas que vai ser só em 6 meses, coisas que vai ser só em 1 ano. Por isso, a importância de ter a resiliência que você falou. E segundo, não parar de semear, não parar de plantar aquilo que você já está fazendo e também coisas novas. Exato. Porque se você, só vou esperar essa colheita aqui, não, vai evoluindo, vai plantando novas coisas. Quando você vê a colheita é tão abundante que tu começa a colher tudo ao mesmo tempo, aí a chave vira. Eu acho que a gente precisa
se permitir a testar, se permitir a validar e se permitir a errar. Eu não vejo nenhum problema com errar. Eu vejo problema com não fazer. Se você faz algo, é um ponto de partida fundamental. Se você errou naquele movimento, tá tudo bem. O importante é você não errar de novo. Você aprender com esse erro e cometer novos erros, diferentes daquele anterior. Para você progredir e evoluir. Mas é isso aí, se permitir. Se permitir testar, se permitir evoluir, se permitir errar. Porque é só assim que você consegue progredir e prosperar, sem sombra de dúvida. E vislumbrando que o produtor, o viveirista, o dono da agropecuária, o agrônomo, ele escutou que tudo que a gente falou, começou, foi resiliente e funcionou, fez a colheita. Quais você acha que são os 3 maiores impactos positivos que ele vai estar colhendo lá na frente? Sem sombra de dúvida, sustentabilidade, né, que é uma coisa bem imediata quando ele começa a fazer um trabalho correto. Mas também vai ter uma outra situação que vai ser a transferência e a continuidade daquele projeto de vida. Né? Então, esse cenário, quando ele é promissor e ele se abre portas para que você possa inserir outros membros da tua família dentro do teu negócio, ele, sem sombra de dúvida, vai te ajudar. E lá na frente, quando você partir ou optar por parar, você vai ver que o seu legado vai continuar por outras mãos. Então, acho que essa colheita, pensando num legado, num algo a mais, eu acho que é algo assim muito, muito diferenciado, né? Hoje, dentro da minha operação como um todo, eu fazendo parte de toda essa jornada de crescimento, levando conhecimento, levando oportunidade de melhor gerir negócios, né? De ter saído de uma realidade lá em que era só eu, com a mochilinha nas costas, num cenário extremamente simplista, mas com muita garra e resiliência, e hoje formando aqui marcas fortes que ajudam tantas outras empresas a prosperar. Cara, isso é de um legado. É de um legado que realmente, no futuro, sem sombra de dúvida, a gente vai olhar para trás e vai se orgulhar de toda essa história que foi construída. Então, no longo prazo, eu vejo isso, sabe? Uma oportunidade do agronegócio continuar acontecendo através de sucessão familiar. É muito importante. E com certeza, os jovens hoje que estão nos ouvindo, né, e que estão no meio do agronegócio, que estão um pouquinho desmotivados ali, eles precisam enxergar essa visão de futuro, porque o agronegócio vai ser a bola da vez. Ele já tem um peso gigantesco para a nossa balança comercial, mas a agricultura familiar em especial, ela vai ser a bola da vez, cara. Com certeza em algum momento futuro, porque todos nós precisamos de consumo, né? A gente vê aí um cenário como China sendo um dos maiores importadores, né? Inclusive de grãos do Brasil, né? Estados Unidos tendo que importar também. Tantos outros países, né? Emergentes, de primeiro mundo e tudo mais, eles não têm produção o suficiente. E o Brasil, cara, é bom de morar aqui, né? É uma delícia morar aqui. Apesar dos pesares. Apesar dos pesares, né, cara? Mas, porra, que povo guerreiro, né? Sim. Meu Deus, é um orgulho, né? Então, o Brasil como um todo, né, ele tem seus méritos. Nós, por conhecer a realidade do Sul, né, e ter um aspecto cultural aqui muito alemão também, italiano, né? Mas muito de gente trabalhadora, né? Da galera que foi pra roça mesmo, fazer acontecer, desbravar essas regiões aí e tá prosperando hoje, né? Então, é muito gratificante e de orgulho, né? Pra gente fazer parte disso e estar numa região tão próspera quanto a nossa, né?